Oi, turma, aqui é a professora Leiliane e neste vídeo nós vamos apresentar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos, assim como a lei dos senos, ela vai ser válida para um triângulo qualquer, tá? Então, o que que diz a lei dos cossenos? Que em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo formado por esses lados. Isto é, então vamos entender essa escrita matemática do que eu acabei de ler, olhando para esse triângulo ABC qualquer, certo? Então, lembrando que aqui no vértice A, você tem o ângulo A, o lado oposto é o lado BC, que nós também usamos a letrinha A. Só que A minúsculo sempre vai representar os lados. E o A maiúsculo representa o ângulo. Então, o ângulo A, ó, propositalmente, o seu lado oposto é o lado A. Assim como o ângulo B, ó, lado oposto é o lado AC, que eu usei a letra B minúsculo. Ângulo C, lado oposto, é o lado AB, letra que foi usada, a letra C, exatamente o C minúsculo por ser oposto ao ângulo C. Bom, então, se você analisar inicialmente olhando para o ângulo A, se você analisar inicialmente pelo ângulo A, quem é o lado oposto ao ângulo A? Não é o lado A? Então, olha só, o lado oposto ao ângulo A é o lado A. Então, vamos entender a nossa primeira forma de escrever a lei dos cossenos. O lado A ao quadrado, certo? Será igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados, dos outros dois lados. Então, A ao quadrado é igual à soma de B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes, note que quem forma o ângulo A são os lados B e C. Então, é menos 2 vezes esses dois lados que formam o ângulo A, que é B vezes C, vezes o cosseno desse ângulo que a gente marcou aqui inicialmente, tá? Então, se você considerar o ângulo A, a forma de você representar a lei dos cossenos, essa primeira regrinha que nós escrevemos aqui. Porém, se você vier analisando, olhando agora para o ângulo B, então vamos pensar aqui comigo. Ângulo B. O lado oposto ao ângulo B é B. Então, B ao quadrado será igual à soma do quadrado dos outros dois lados, A e C, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes. Quem está formando o ângulo B? Os lados que formam o ângulo B é o lado A e o lado C. Então, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno que você, do ângulo que você levou em consideração, que nesse caso foi o ângulo B. E se por acaso você olhar para o ângulo C, olha só como é que vai ficar a nossa expressão. Lado oposto ao ângulo C é o lado C. Então, lado ao quadrado é igual a soma do quadrado dos outros dois lados, que nesse caso aqui é A e B, porque você começou com o lado C. Então, a soma do quadrado dos outros dois lados é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes. Os lados que formam o ângulo C são os lados A e B. Então, menos 2 vezes A vezes B, e o ângulo que nós levamos em consideração foi o ângulo C. Então, vezes o cosseno do ângulo C. Então, não são 3 formas, não são 3 fórmulas. São 3 maneiras de você escrever o que está escrito aqui no texto, tá? Olhando para o triângulo ABC qualquer, levando em consideração ou o ângulo A, ou o ângulo B, ou o ângulo C. Então, de posse dessas fórmulas, vamos para o nosso primeiro exemplo, que já é uma situação problema. Então, acompanha. A figura abaixo mostra um corte lateral de um terreno onde será construída uma rampa AC. Então, de A até C, é esta rampa que, de acordo com o texto, será construída, que servirá para o acesso de veículos à casa, que se encontra na parte mais alta do terreno. Então, essa rampa vai servir de acesso para chegar nessa casinha que está representada aqui na figura. A distância de A a B é de 6 metros. De A
até B. Então, essa distância aqui, ó, essa distância é de 6 metros. De B para C, essa distância aqui é de 10 metros. E o ângulo ABC mede 120 graus. Pergunta: qual deve ser o valor do comprimento da rampa em metros? Vamos chamar esse comprimento da rampa de X. Na hora que você observa a figura, a gente já percebe que esse triângulo, ele não é retângulo, tá? Não é um triângulo retângulo. Vou utilizar a lei dos cossenos, primeiro fato, porque só foi dado um ângulo, tá? Então, quando eu conheço apenas um ângulo, vale a pena tentar a lei dos cossenos. Então, olha só, o lado oposto ao ângulo de 120 é exatamente o lado X. Então, de acordo com a lei dos cossenos, como é que nós vamos escrever? Que o quadrado de um lado, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes os lados que formam o ângulo de 120 é o lado AB e o lado BC. Então, é menos 2 vezes 6 vezes 10, 6 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo de 120 graus, ok? Então, para resolver essa expressão, perceba que nós vamos precisar do cosseno de 120. Aí, vamos lembrar, observação. Quem é o cosseno de 120 graus? Então, 120 graus, ele pertence ao segundo quadrante, logo o cosseno é negativo, e 120 é simétrico do 60, então, menos o cosseno do 60. Logo, eu vou escrever que o cosseno do 120 é igual a menos 1/2. Então, de posse dessa informação, ou desse lembrete, né, sobre o cosseno de 120, nós voltamos para a expressão e vamos calcular quem é o valor da rampa. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 36, 10 ao quadrado 100, 2 vezes 6 vezes 10, e o cosseno de 120 você substitui por menos 1/2. Uma dica, quando a gente usa os ângulos notáveis, é que aqui no finalzinho, ó, tem uma multiplicação. E na multiplicação, numerador igual a denominador, eu ganho um cancelamento. Aí, ganhando esse cancelamento, já desaparece a fraçãozinha que ia ficar no final. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 100, ó, um jogo de sinal, menos com menos, mais 6 vezes 10 é 60, 60 vezes 1, 60. X ao quadrado é igual a 100 mais 36 mais 60 é igual a 196. Logo, quem vai ser x? A raiz quadrada de 196, x é igual a 14 metros. Então, a rampa, ela terá 14 metros. Ok? O primeiro exemplo. Seguindo para o segundo exemplo, que é um exemplo mais prático. Dado o triângulo ABC, e sabendo que o lado A mede 16, que ele já colocou aqui na figura, ó, oposto a A, lado A mede 16, o lado B, que é o oposto a B, vale 10, já está na figura, e o ângulo formado por esses lados é 60 graus. Qual é o valor do lado C, que é o oposto ao ângulo C? Então, note que foi dado esse ângulo de 60 graus, apenas um ângulo. Então, logo, nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Oposto a 60 graus é o lado C, então a gente inicia com ele. C ao quadrado, lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, que são exatamente os dois lados que formam o ângulo de 60 graus, vezes o cosseno de 60, vezes o cosseno de 60 graus. Então, C ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100, mais 16 ao quadrado é 256,
2 vezes 10 vezes 16 vezes o cosseno de 60. Note que eu não realizei a multiplicação porque eu vou ganhar um cancelamento aqui, ó. Certo? Então, c ao quadrado será 100 mais 256 menos 160. 10 vezes 16, 160. Fazendo essa continha, nós vamos ter 100 mais 256, 356 menos 160. C ao quadrado será igual a 196 e a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Ok? Vamos para o terceiro e último exemplo. Terceiro e último exemplo. Sabendo que, em um triângulo qualquer, seus lados medem respectivamente 3, 5 e 7. Qual o valor do cosseno do ângulo C desse triângulo? Então, o ângulo C é este ângulo aqui, ó, tá? Então, quem é o lado oposto ao ângulo C? É o lado que vale 5. Então, é com ele que nós devemos iniciar a escrita da nossa expressão. 5 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados que formam o ângulo C, 2 vezes 3 vezes 7, vezes o cosseno do ângulo C, tá? E a questão pede exatamente o valor do cosseno do ângulo C. Fazendo as continhas, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado, 9, 7 ao quadrado, 49. Nesse caso aqui, como eu não tenho cosseno, eu vou fazer essa multiplicação completa, tá? 2 vezes 3 é 6, 6 que multiplica 7, menos 42, que multiplica o cosseno de C. Então, 25 será igual a... Essa soma aqui eu posso adiantar, 49 mais 9 é 58, menos 42, que multiplica o cosseno do ângulo C. Como eu quero o cosseno, e esse 42 está multiplicando esse cosseno, eu vou pegar essa expressão completa, ó, que está do lado direito da igualdade, e passar para o lado esquerdo. Como está negativo, passou positivo. É igual ao 58, permanece no lugar que está, e o 25, que está do lado esquerdo, passa menos 25. Então, 42 vezes o cosseno do ângulo C é igual a 33. Logo, quem é o cosseno do ângulo C? É 33 dividido por 42. É possível simplificar por 3. Logo, o cosseno do ângulo C é igual a 11. 42 dividido por 3 é igual a 14. Então, quem é o cosseno do ângulo C? 11 sobre 14.